E aqui a gente dei uma passada pela psicometria para a gente entender, para entrar na teoria dos testes, que foram aqueles dois do início, o TCT, Teoria Clássica dos Testes, e a Teoria de Resposta ao Item, tá? Então, na psicometria, existem diferentes teorias dos testes, que configuram um quadro de referência, tanto teórico como metodológico, para agrupar os diferentes modelos e teorias que nos permitirão construir e utilizar os testes de forma adequada. Os testes são instrumentos científicos amplamente utilizados no campo da psicologia para medir e avaliar aptidões, conhecimentos ou funções. Quando um teste mede o que afirma ser, é válido, né? A gente já tratou disso. Enquanto que se mede bem, poderíamos dizer que é confiável. Ambas as características são muito importantes para um teste psicológico. A gente vai ver nesse bloco também mais sobre validade e mais sobre confiabilidade. E vamos ver que sempre andam juntos esses dois conceitos. Eles só parece que andam de mão dada, né? Só que a gente vai ver que às vezes um é maior, outro menor, e a gente vai ver como eles se contrapõem em alguns momentos, tá bom? Mas é só para você ver. Se o teste mede o que afirma ser, é válido. Enquanto que se mede bem, poderia dizer que é confiável. Mas a gente vai adentrar mais nessa perspectiva, tá bom? Então, vamos começar sobre a TCT, né? A TCT é aquela teoria dos testes psicológicos que deu origem a um ramo muito importante da psicologia, que foi a psicometria. Essa teoria dá especial atenção à obtenção da maior precisão de medição possível ou, em vez disso, caso não seja possível, a obtenção de determinação precisa sobre o erro de medição. Por isso que ela também é chamada de teoria do erro de medição. Então, TCT e teoria do erro de medição são sinônimos. E onde surgiu a TCT? Né? Como a gente viu, lá tem sua origem no início do século XX, com a ajuda do psicólogo e estatístico inglês Charles Edward Spearman. E vocês vão ver o nome do Spearman em provas, em testes, tá bom? Quando se trata de psicometria, o nome dele é uma referência, tá? E suas pesquisas, que de alguma forma marcaram o início de uma nova área dentro do campo da psicologia e psicometria. Então, a TCT é uma teoria que se utiliza no campo da psicometria para fazer uma explicação o mais exaustiva possível em cada caso sobre como, a partir de um valor de um teste medido de uma pessoa, se poderia chegar a concluir o verdadeiro valor de um traço de personalidade ou a manifestação característica de uma pessoa, a aptidão que se pretende medir. Por outro lado, dentro das teorias de testes, também é influenciada a forma de avaliar a qualidade dos testes, bem como a forma de depurá-los de forma a reduzir ao mínimo o erro. Por esse motivo, é importante ter em mente dois conceitos ao estudar a TCT: confiabilidade e validade. Então, as explicações acerca da psicometria, TCT, todas vão envolver validade e confiabilidade, tá bom? E esse era o que eu tinha para falar sobre a TCT. E sobre a TRI, que é a que a gente usa, que é mais utilizada hoje em dia, que teve origem na TCT. Então, a TRI, também chamada de teoria da curva característica do item, e eu vou mostrar para vocês um desenho de um gráfico que apresenta exatamente a teoria da curva característica do item, ou teoria do traço latente, é uma teoria enquadrada na psicometria. Essa teoria é utilizada no campo da psicologia para construir diferentes testes e testes psicológicos. Então, para que ela serve, né? O objetivo dela, da TRI, é especificar qual relação existe entre as pontuações empíricas obtidas por um sujeito ou vários sujeitos em um teste e uma característica ou traço não observável que está sendo estudado naquele assunto ou assuntos. Um exemplo de característica a ser medida poderia ser impulsividade, extroversão e introversão, né, que pode ser medido. Assim, a TRI nos ajuda a construir instrumentos de medida, que são os testes, com propriedades que não variam entre as populações. Ou seja, se eu tenho uma amostra, por exemplo, de professores de espanhol, se eu tenho X professores de espanhol, né, vamos supor, 25, um número aleatório, 50, eu posso, de alguma forma, se cumprir aqueles critérios, generalizar e dizer que os professores de espanhol agem dessa forma, por exemplo, né? Mas aí a gente vai ver que tem que avançar e cumprir diversos critérios para a gente poder fazer essa afirmativa, tá bom?
Então, é um trabalho bem sério para você chegar e afirmar que os professores de espanhol são assim, do Brasil, né, de maneira geral. Então, é muito sério isso daqui para a gente sair fazendo afirmativas, né, ao acaso. Então, dessa forma, ó, se duas pessoas tiverem o mesmo nível da característica medida, ambas terão a mesma probabilidade de dar a mesma resposta. E isso independe da população a que pertencem. Esse aqui é um exemplo, né, com duas pessoas. Se elas responderem a mesma coisa, elas têm a mesma probabilidade de dar, se elas têm a mesma característica medida, a mesma probabilidade de dar a resposta, tá bom? E aqui a gente tem curiosidade, né, porque essa é uma parte muito científica da TRI, né, que é a teoria da curva latente, da característica do item, ou da curva latente, que a gente vai ver como curiosidade, porque nós, professores, não precisamos ter esse conhecimento, mas as provas que a gente faz de concursos, ou que a gente utiliza dessas questões de provas de vestibular de concurso para os nossos alunos, né, elas passaram provavelmente por esse critério, né? Então aqui a gente tem, essa é um gráfico, né, que é a probabilidade de acertar. A gente vê aqui na lacuna, né? A gente vê aqui a probabilidade de acertar e aqui mais embaixo o nível de habilidade. E aí a gente vê, por exemplo, o item 1, o item 2 e o item 3. Mas o que significa isso, né? Então, a gente vai adentrar para tentar entender o que esse gráfico significa. Então, parâmetros da curva característica do item. Em relação a essa referida curva, típica da TRI, surge uma série de parâmetros associados, que são os parâmetros da curva característica do item, que são 3 e são apresentados por letras. É o mesmo gráfico, né, da mesma teoria, mas esse aqui tá melhor desenhado e com as letras para a gente se orientar. Então, a gente tem aqui A, tem B e tem C. E o que significa esse traço que tem, né, aqui no meio? E o que significa estar mais pendente para um lado, para o outro? E a gente vai ver o que isso significa, né? Aqui a gente começa pelo B, né? Ao longo eu vou passando assim, o gráfico, a imagem vai se repetir, tá bom? Sem problemas, a gente volta. Então, o B é a dificuldade do item, que consiste no nível de aptidão do sujeito, que está localizado no ponto de inflexão da curva. Quanto maior for o deslocamento para a direita, aqui é a direita, né? Maior será a dificuldade do item, mais difícil ele será. Então, aqui a gente começou pela letra B, tá bom? É o inverso, ó. Aqui é a letra B, que é a dificuldade do item. Então, a gente vê que está 0, 2, 4 e 6 aqui embaixo, e que aqui menos 2, menos 4 e menos 6. Então, esse B é onde, né, tem a congruência, né, a convergência, e ali é como se fosse a dificuldade do item. Ou seja, quanto mais para a direita, mais difícil esse item será. Mais 2, 4, 6, mais 2, 4, 6, ele vai ser mais difícil. E a gente tem o A, agora, que é a discriminação dos itens. O que significa isso? A discriminação dos itens é a inclinação da curva. Quanto mais acentuada for a inclinação, maior será a discriminação do item. Só que a gente precisa saber o que é discriminação, né? Se refere ao poder de uma resposta, né, de um reativo, para separar as palavras, para separar aqueles sujeitos que têm o domínio, né, do traço que mede o item, em comparação com aqueles que não têm o domínio. E a gente vê mais uma vez, ó, validade e confiabilidade. E aqui dá exemplos de instrumentos, enfim, né? Mas seria isso. Então, aqui a gente tem como a letra A, que é essa incongruência no gráfico. Lembra, da dificuldade é quanto mais 2, 4, 6, mais difícil o item. E esse aí é em relação à inclinação, né, dessa reta que está sendo medida aí no meio. E por fim, a C, que é o pseudo-acaso ou adivinhação, né, que é o famoso chute. Finalmente, o parâmetro C é o pseudo-acaso ou adivinhação. Consiste na probabilidade de acertar um item por acaso e é a medida na assíntota inferior da curva, né? Para que o item seja adequado, este parâmetro deve ser o valor máximo de 0,35. E aqui a gente tem a assíntota da curva aqui. É aqui onde pega, né? Deixa eu ver. Eu saio daqui do foco. Mas é o finalzinho ali da curva, ó, que está apontando para o 0. Então, fala aqui que a assíntota, para que o item seja adequado, esse parâmetro deve ser no máximo 0,35. Então, pela teoria da TRI, esse item ele é válido, porque ele não está acima de 0,35. A gente, professor de sala de aula, precisa saber? Não, mas a gente precisa ter noção do quão difícil que é elaborar um item
de prova. Então, eu acho que eu escolhi esse tema para a gente falar que valorizar a avaliação, que existe uma ciência por trás do trabalho feito, daquela prova que às vezes é uma prova de concurso, a gente não concorda, beleza, mas tem uma ciência por trás daquilo, tá bom? Existem critérios que precisam dos distratores, né? E a gente vai ver mais ao final do curso, mas é só para vocês terem uma noção, né, de quem ainda não tinha claro, mas você aí ter uma noção do quão difícil e complexo que é avaliar, né? E aqui uma questão da explicação do processo geral do desenvolvimento de um teste. Então, a gente vai ver alguns passos, né, para elaboração de um teste, só para a gente ver o quão trabalhoso que é. Primeiro, você identifica um objeto, né, que o primeiro passo ao desenvolver um teste, seguindo a TCT, né, porque esse aqui vai evoluindo, esse aqui é baseado na TCT que deu origem, mas é utilizado até hoje. Tá bom? Seria pesquisar cuidadosamente os objetivos para os quais as pontuações serão utilizadas, seja previsão, classificação, diagnóstico, etc. Portanto, é importante nessa etapa antecipar os processos de decisão em que serão utilizadas as informações que serão fornecidas pelo teste. A definição de construto, que é outro termo que vamos ver nesse bloco. Que um construto psicológico, também chamado de construto hipotético ou construção psicológica, em psicometria é um termo comumente usado para se referir à descrição conceitual hipotética de algum traço ou atributo psicológico que se pretende estudar. A gente vai ver exemplo aqui no final, tá? Portanto, é um recurso muito útil para facilitar a compreensão do comportamento humano. Poderíamos dizer que um construto é um rótulo utilizado no campo da psicologia para se referir a um conjunto de comportamentos. Por exemplo, eu vou ver a personalidade da pessoa. E com esses testes eu vou saber qual é a personalidade daquele sujeito. A criatividade, a inteligência, né? Então, é como se fossem competências e habilidades que eu tenho que medir para dizer, esse sujeito é inteligente, esse aqui mais ou menos, esse nem tanto. Entendeu? Ou memória, por exemplo. Tá? O 3 é o design, o desenho do teste, que nessa etapa você deve fazer o planejamento do instrumento de avaliação antes de passar a redação dos itens da prova. Então, você tem que imaginar o todo primeiro para depois ir desmiuçando e fazendo aos poucos. Isso é importante porque deve-se garantir que os itens reflitam o objetivo e a definição do construto que foi desenvolvido na etapa anterior. Então, você tem que estar tudo associado, né? Porque senão não faz sentido. E a redação dos itens, né? Ao escrever os temas, devemos garantir, pensar, o que eu quero medir com esse, o que essa questão vai me dar de insumo para eu saber sobre o desempenho do meu aluno, né? Por exemplo, devemos garantir que eles reflitam com a maior precisão possível o comportamento do indicador do construto previamente definido. Ao mesmo tempo, é importante evitar, ou pelo menos minimizar, potenciais erros que possam contaminar as inferências que seriam feitas a partir das pontuações obtidas no teste em relação ao construto psicológico que está sendo avaliado. O passo 5, né, que é a análise dos itens. E quando os itens do teste forem escritos, a sua qualidade deverá ser analisada. É isso que fazem os exames de larga escala, né? Elas são analisadas por outros especialistas. Então, na análise de qualidade dos itens, serão selecionados aqueles que constarão na versão final da prova. Para isso, devemos olhar para aqueles que são apropriados como medida da variável e também para sua contribuição para formar internamente um teste de forma consistente. E existem duas propriedades estatísticas que normalmente são analisadas na avaliação de qualidade dos itens. A discriminação dos itens, que a gente viu lá naquele gráfico, e a dificuldade dos itens. O passo número 6 é a análise de confiabilidade e validade, né? Que quando os itens foram analisados corretamente e feita uma seleção final daqueles que podem formar um teste útil, para medir o que se pretendia inicialmente, devemos proceder à análise da confiabilidade e validade do teste, e para isso deve-se administrar o teste em uma amostra de pessoas. Então, a gente fala de pré-teste, né? Então, esses itens são testados. Tá vendo que trabalhão que dá? E aqui o passo 7, a orientação é que desenvolva as normas para interpretar as pontuações. Então, o que aquilo vai trazer? Como é que eu vou tratar aqueles dados, aqueles pontos, né? Que é esse último passo a ter em conta ao desenvolver um teste seguindo as regras da TCT, que seria o desenvolvimento de normas para interpretar essas pontuações. Um exemplo que eu dei para vocês foi daquele da rubrica, né? Tantos acertos, né? Ou então da lista de verificação, se teve tantos
7 sims, né, de 0 a 7, de 1 a 7, se cumpriu os 7 critérios, a nota vai de 9 a 10. Então, aquela lista ali seria como uma forma de tratar as pontuações no nosso contexto de sala de aula. Logicamente que esse exame de larga escala é bem mais complexo, né? Então, as conclusões. A gente precisa saber que o traço da curva latente, eu preciso saber... Não, mas eu trouxe esse conhecimento que eu adquiri ao longo do doutorado para você que está aí, porque eu acho importante para a gente refletir o quão sério, e são conceitos, né? Às vezes um olhar especial, uma atenção especial, eu posso seguir esses 7 passos da TCT, que eu falei agora por último, e você pode usar para fazer a sua prova, ou para elaborar o seu processo de avaliação inteiro. Então, qual o objetivo que eu quero com isso, né? A redação dos itens, e você vai seguindo passo a passo. E são conhecimentos da avaliação de larga escala que eu estou trazendo para o nosso contexto de sala de aula, tá bom? Eu espero que tenha sido útil para você e nos vemos na nossa próxima videoaula, que estão as referências, tá bom? Hasta luego!